Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo sobre espiritualidade na visão espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo é provavelmente um desses livros que nós deveríamos ter, né, e guardar ao nosso lado durante todo o dia. E digamos, hoje em dia é fácil isso, né? Porque com a internet nós podemos instalar aplicativos, por exemplo, e nós temos o Kardecpedia, por exemplo, que você pode ter todas as obras básicas de Allan Kardec disponíveis, né? E ler ao longo do dia, nos momentos de pausa, de tranquilidade. Você pode reservar alguns minutos, né? E para fazer a leitura. Eu recomendo fortemente porque esse livro, principalmente o Evangelho, é um livro que é de uma profundidade imensa, né? Nós notamos isso quando nos nossos estudos, nós temos um grupo de estudo e nós notamos isso quando você coloca ao redor de uma mesa 10 pessoas diferentes, de diferentes origens, de diferentes formações, e você percebe o quanto, né, você pode tirar de um simples trecho do Evangelho quando você o medita profundamente. Então, hoje, por exemplo, eu gostaria de partilhar com vocês do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 8, uma mensagem do Espírito de Verdade, recebida em 1863. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Certamente são palavras de consolação, mas vale a pena nós pararmos, né? E darmos um tempo para a reflexão. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Então, a presença divina certamente nos envolve, está presente conosco, né, em todos os momentos, e para todos os nossos sofrimentos, certamente Deus tem uma presença de consolo, um bálsamo, né, para as nossas dores. No entanto, ele diz mais à frente: possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, né, a verdade de que a sabedoria se encontra no devotamento e na abnegação.
E por que a sabedoria, né, se encontra nessas duas palavras? E por que o devotamento e a abnegação resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem? Por que nos tornam fortes? Porque é isso que ele diz, né? E sereis fortes. Você terá finalmente, né, o seu coração que bate melhor, a sua alma que se asserena e o seu corpo, né, que sofre menos as pancadas que o espírito recebe. Isso foi dito em 1863, hein? Nós não falávamos nessa época em medicina psicossomática, nós não falávamos na somatização, mas o espírito de verdade se adianta de algumas décadas, né? Talvez mesmo de um século, ao que nós conhecemos hoje, né? O efeito do emocional e do espiritual, do mental sobre o corpo, sobre a saúde, por exemplo. Então, por que devotamento e abnegação? Bom, quais são as origens, né, dos nossos sofrimentos? Por que nós sofremos? É óbvio que dependendo da religião, as pessoas vão dizer, vão dar as respostas mais diferentes e nós não vamos nesse caminho. Para nós espíritas, nós sofremos porque há sofrimentos que fazem parte da vida atual, da condição humana, né? Você está vivendo e pega uma pneumonia, bom, isso faz parte da condição humana. Você chuta o canto da mesa, bom, não foi Deus que planejou isso, não faz parte do seu karma, foi só uma desatenção e a desatenção cobrou imediatamente o seu karma, a sua reação. No entanto, nós sabemos que há aflições que vêm de vidas passadas, né? Elas não são dessa vida. E essas são as mais complicadas. Então, sofrer faz parte da condição humana, tanto pela situação simplesmente de ser um ser humano, que tem uma biologia frágil, né? Uma estrutura frágil, quanto pela condição de ter vivido outras vidas nas quais nós provavelmente acumulamos, né? Um karma negativo que precisa ser expurgado na vida atual. Então, cada um de nós nasce nas condições mais diferentes e nós espíritas conhecemos essa lógica. Mas se nós olharmos por que nós acumulamos e continuamos acumulando sofrimento, nós veremos que tem duas palavrinhas, né? Orgulho e egoísmo. Essas duas palavrinhas fazem com que nós acumulemos uma quantidade enorme de sofrimento. Porque elas nos levam a cometer erros, nos levam à impiedade, nos levam à mentira. E essas situações acabam abrindo feridas muito profundas nas nossas almas. Então, o Espírito de Verdade vai dizer devotamento e abnegação. Abnegação quer dizer, literalmente, negar-se a si mesmo, sacrificar-se. E o devotamento quer dizer devotar-se a algo, aplicar-se a algo, entregar-se a algo. Então, note que você tem duas palavras que vêm juntas, né? Porque você só pode se devotar a algo que não seja você mesmo, ou seja, ao seu orgulho e ao seu egoísmo, na medida em que você se nega a si mesmo, em que você tem abnegação, né? Negar-se a si mesmo. Então, nós notamos que as pessoas quem são as pessoas mais fortes, né, deste mundo? Quem são aquelas que nos causam admiração? Você pega uma pessoa frágil como Irmã Dulce, né, ou Madre Teresa, ou grandes líderes, né, como Abbé Pierre na França, e outros como Chico Xavier, né, que é um exemplo maior de autonegação, né, de devotamento a uma causa, do que Chico Xavier, que nós conhecemos, alguns de nós tivemos o privilégio de conhecer pessoalmente, 70 e tantos anos de trabalho.
E nós estranhamos a força dessas pessoas, como elas são capazes de atravessar lutas, dificuldades que nós teríamos caído nos primeiros segundos. Mas é porque você está se devotando e se entregando a algo maior do que você. O nosso problema é que nós passamos a vida devotados a nós mesmos, né? Nós cuidamos de nós mesmos, dos nossos interesses, do nosso dinheiro, da nossa vida. E nós passamos o tempo, né, de uma encarnação a olhar o próprio umbigo, né, como nós dizemos no Brasil. Então, sim, dedicar-se a algo que não seja, né, a si mesmo, devotar-se a algo que seja maior do que nós, esse é o propósito da vida. Nós não viemos aqui, né, para viver essa vidinha, nós não viemos ao mundo para viver cuidando do nosso pequeno mundo, né? Há algo maior, há uma causa maior, né? Há toda a dor na humanidade, há todo o sofrimento dos nossos irmãos, há tanta gente precisando de esclarecimento. Então, dedicar-se, né? Divulgar uma mensagem positiva, fazer. Hoje nós temos, todos nós podemos fazer isso, é impressionante. Tire 15 minutos do seu dia no Facebook, pare de olhar besteira e comece a postar mensagens positivas e você vai ver o efeito que isso tem. Porque aquilo que a gente manda volta. E você, nesse momento, vai estar se devotando a algo maior que si mesmo. Nós podemos fazer isso hoje com o clique de um dedo. Então, há muito que pode ser feito, né? Há muitas pessoas nos hospitais, nas prisões, gente que está pensando em suicídio. Então, devotar-se a algo maior do que nós mesmos é certamente o segredo de obter a força e o consolo que nós precisamos. A resignação diante dos sofrimentos, né, fazem parte dessa vida. Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Eu acho que o coração bate realmente melhor quando nós nos devotamos a algo maior do que nós. Mas devotar-se a algo maior do que nós exige também uma certa negação de si mesmo. E não dá para esquecer, né, quando Jesus disse, aqueles que querem salvar a sua própria vida, perdê-la-ão, mas aqueles que entregarem a sua vida por minha causa, vão encontrá-la. Então, a vida é bem interessante, né? Porque o que é querer preservar a própria vida? É isso, é viver em função do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos afazeres, dos nossos objetivos, sem jamais olhar de lado. Nós vemos pessoas que estão vivendo uma vida como se não tivesse dor, sofrimento, amigos precisando de ajuda, pessoas, né, ao lado, às vezes, precisando de ajuda. Frequentamos os mesmos centros espíritas, mas não pegamos o telefone para ligar para um amigo que ficou doente. Não visitamos uma pessoa que está precisando da nossa ajuda, às vezes é um trabalhador da nossa casa. Então é muito triste, porque é viver olhando para o próprio umbigo. E é isso que nós fazemos, né? E é muito triste, porque aí nós reclamamos dos sofrimentos. Mas você, quando começa a olhar o sofrimento de quem está ao seu lado e quando começa a fazer algo, né, para minorar esse sofrimento, para dar um pouco de paz e de tranquilidade àqueles que estão sofrendo, o seu próprio sofrimento se apaga, se extingue. Então, é uma mensagem profundamente sábia, né, que daria para a gente passar horas, né, conversando, mas eu termino por aqui, e é uma simples reflexão, nada pretensiosa, mas deixem seus comentários, porque é interessante ver o que as pessoas pensam. Como eu disse, todos nós podemos contribuir para a reflexão. Divulgue, se você acha que é interessante. Filie-se ao nosso canal e ajude a divulgar a mensagem espírita.
Eu peço muito nesse final que Deus abençoe a todos nós, abençoe a cada um de nós, aos nossos lares, aos nossos familiares, e que nós possamos ter muita paz no coração. Que Deus abençoe a todos.